Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e hoje iremos falar sobre a patrística. Mas antes, o canal Filosófico felicita seus 2 novos colaboradores no Facebook. São eles, a página Manifesto Libertário e Mentes Libertas, que juntas com a página Viva a Ciência, É Preciso Questionar, Sociedade Racionalista, Mundo da Ciência e Café com Sociologia contribuem para o sucesso que este canal vem fazendo. O link dessas páginas estão todos na descrição. A todos, muito obrigado! Patrística é o nome dado à filosofia cristã dos primeiros 7 séculos. Elaborada pelos padres ou pais da igreja, ou os primeiros teóricos, daí patrística, consistia basicamente na elaboração doutrinal das verdades de fé do cristianismo e, assim, na sua defesa contra os ataques dos pagãos e contra as heresias. É contemporânea tanto do último período do pensamento grego como do último período do Império Romano. Bom, dada a culminante grandeza de Agostinho, a patrística será dividida em 3 períodos. Antes de Agostinho, período em que filosoficamente interessam especialmente os chamados apologistas e os padres alexandrinos, o período agostiniano, que merece um desenvolvimento à parte de tão grande importância, em que vários historiadores não incluem na patrística, mas sim em um período próprio, a doutrina agostiniana. Depois de Agostinho, vem o período que logo após a sistematização do pensamento religioso vai representar a decadência da patrística. Em relação ao período pré-agostiniano, podemos dividi-lo em mais 3 fases. A primeira fase abarca o século II, compreendendo os padres apostólicos ou pais da igreja, os padres apologistas e os padres controversistas. Os padres apostólicos são representados principalmente por Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Policarpo de Esmirna. Eram escritores não canônicos que nos legaram as 2 primeiras gerações cristãs. Seus autores recebem o apelido de padres apostólicos, porquanto floresceram no templo de apóstolos, ou os conheceram diretamente, ou foram discípulos imediatos deles. Interessante notar que a conotação padre vem justamente dessa época, já que significa pai, reforçando o fato de que, sendo religiosos não canônicos, tinham como idealização os conselhos e não a imposição de leis e regimentos. Já os padres apologistas eram escritores cristãos dos fins do 2º século, que procuram de um lado demonstrar a inocência dos cristãos para obter em favor deles a tolerância das autoridades públicas e provar do outro lado o valor da religião cristã para lhe granjear discípulos. Seus escritos, portanto, são por vezes apologias propriamente ditas, por vezes obras de controvérsia e às vezes teses, e eram dirigidas às vezes contra pagãos, outras vezes contra os hebreus. Já os apologistas, mais cultos do que os padres apostólicos, frequentemente eram filósofos, como por exemplo São Justino Mártir. Ainda que não apresentasse uma unidade sistemática, continuavam filósofos também depois da conversão, e se esforçavam por defender a fé mediante a filosofia. E também, como já dito, haverá os padres controversistas. Também pertencentes ao fim do 2º século, distinguem-se dos apologistas por tentarem defender a doutrina cristã contra os hereges. A heresia que mais os atraía era o gnosticismo, que se pode considerar como uma forma de racionalismo dos primeiros séculos cristãos. Estudando essas manifestações pagãs, pretendiam mais ou menos resolver a religião, revelada e sobrenatural, na gnose, ou seja, na filosofia. Depois do 2º século, vamos ter a segunda fase pré-agostiniana, que abarca o século III, destacando-se a escola de Alexandria, no Egito, e os padres africanos, isto é, os padres latinos do norte da África. Foi o tempo em que o pensamento cristão ganhou corpo e visibilidade no mundo cultural. Enquanto os padres alexandrinos tiveram uma boa estima do pensamento helênico, os padres africanos olharam-no com suspeita. Entre os primeiros ressaltaram-se Clemente de Alexandria e o grande Orígenes. Entre os africanos, o maior nome é Tertuliano. Por fim, a última fase do primeiro período se dá no século IV, época áurea da patrística. Com as grandes heresias do período, os padres viram-se obrigados a concentrar-se no elemento dogmático, deixando a filosofia propriamente dita em segundo plano.
A divisão da patrística em oriental, grega e ocidental, latina, foi acentuado, o que foi corroborado pela separação do Império Romano em oriental e ocidental. Os padres gregos eram mais voltados para questões especulativas, teológicas, enquanto que os latinos dedicaram-se mais aos problemas morais, disciplinares e políticos. Entre os primeiros despontam Atanásio, Gregório Nazianzo, Gregório de Nissa e João Crisóstomo. Entre os últimos distingue-se Ambrósio e Jerônimo. Depois, vamos ter o segundo período da patrística, a patrística agostiniana, marcada pela figura luminar de Santo Agostinho, ou Aurélio Agostinho, que de tão inovador no pensamento, o certo não seria enquadrar na patrística, mas como é um padre filósofo, vamos permanecer com esta classificação. Autor de Confissões e Cidade de Deus, Agostinho foi um dos maiores pensadores do cristianismo e talvez tenha sido o autor que mais tenha influenciado não só o pensamento, mas a própria cultura ocidental. A partir da leitura de Plotino, Agostinho abandona sua visão materialista e sua concepção maniqueísta do mal, como sendo uma realidade que subsistia em si mesma. O neoplatonismo o fez ver o mundo e o homem sob um prisma totalmente novo e o predispôs a compreender e aceitar a verdade revelada pelo cristianismo. A fé em Cristo transformou completamente sua vida. Ela se tornou o horizonte não só do seu viver, mas também do seu pensar. Viver para ele era viver a fé, a verdade revelada. Para ele, viver a dimensão divina era a mesma coisa que viver a dimensão humana, porque pelo batismo o homem se diviniza. Por isso, o filosofar, o explicitar do sentido de nossa existência, só podia acontecer a partir e dentro dessa experiência viva da fé. A razão para Agostinho era muito importante, mas em caso de conflito entre verdade racional e verdade revelada, sempre esta tinha primazia sobre aquela. Depois de Agostinho, seu apogeu, a patrística tem seu último período, conhecido como patrística pós-agostiniana, tendo assim sua decadência juntamente com a cultura romana. Esse fato decorre tanto de motivos interiores como exteriores. Por motivos interiores, temos que pela linha teológica da patrística, isto é, da razão aplicada ao mistério contido na revelação, já não era mais possível um desenvolvimento fecundo. Era possível mudar o objetivo da especulação. O campo da investigação racional precisava passar do sobrenatural para a natureza e dar ao pensamento cristão uma filosofia verdadeira e própria. Será precisamente esta a grande obra de Tomás de Aquino, quase um milênio após. E como motivos exteriores, temos a própria decadência do Império Romano, a sua cisão em ocidental e oriental, a queda do primeiro pelas invasões bárbaras ou germânicas e a lenta agonia do segundo pelas investidas bárbaras ou dos árabes. No entanto, ainda resplandecem alguns pensadores nesse melancólico crepúsculo, como Boécio, conhecido como o último dos romanos, e Bento de Núrcia. Em resumo, o teólogo e escritor Johannes Hirschberger define com clareza esse período. Tratando-se de filosofia patrística, não devemos, como outrora, pensar somente nas obras de filósofos que só foram filósofos. A filosofia da patrística está antes contida nos tratados dos pastores da alma, pregadores, exegetas, teólogos, apologetas, que buscam, antes de tudo, a exposição de sua doutrina religiosa, mas, ao mesmo tempo, levados pela natureza das coisas e, dada sua ocasião, se põem a resolver problemas propriamente pertencentes à filosofia. E então, pela força do assunto, versam a metodologia filosófica. Bom, esse vídeo está ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e deixar suas opiniões. Até o próximo vídeo!